Muito cumprimentos, bem-vindos e bem-vindas a este podcast sobre a Fórmula E. O podcast faz parte do VFF1 Motores, uma série de podcasts que cobrem diferentes modalidades. Esta semana lançamos podcasts sobre NASCAR, Dakar, portanto há sempre bastante conteúdo. Convidamos todos a juntarem-se, a subscreverem o VFF1 Motores e o VFF1 também, o principal, que se dedica mais exclusivamente à Fórmula 1, e também a apoiarem, se possível, como patronos, ou então a partilharem nas redes sociais, ou a deixarem comentários e likes no YouTube, que ajuda sempre a promover. E para patronos temos também todas as semanas o Via das Boxes, onde se faz uma resenha do que se passou nessa semana e do que está previsto para o fim de semana seguinte, em que de uma forma sucinta podemos ter uma perspectiva do principal no que se passa em termos das várias modalidades do motorsport, de esportes motorizados. Para hoje temos, como de costume, connosco Miguel Roriz. Olá, Miguel, muito obrigado por te juntar mais uma vez. Olá, Pedro, olá a todos, muito obrigado pelo convite outra vez e vamos lá então falar um bocadinho daquilo que tem sido este início de temporada de Fórmula E. Muito bem, isso mesmo, e que tem sido bastante animado. Portanto, já tivemos 3 corridas, uma no México, 2 em Diriyah. E isto começa com uma clara indicação, um claro sinal de força de 2 pilotos e de uma unidade motriz da Porsche. Sim, o início de época está a ser muito forte para um dos lados, neste caso, como disseste bem, pela unidade motriz da Porsche. Domínio absoluto no México, aí até durante as sessões de treinos deu indicação que a Porsche estava muito forte, embora a pole position tenha acabado por ficar para o carro da Mahindra, mas desde o início que o Jake Dennis foi um dos pilotos em maior destaque. E aí, sendo figura, era um piloto Porsche, mas não na equipa oficial, ou seja, unidade motriz, mas na equipa cliente, na Avalanche Andretti. E o que é certo é que chegámos a Diriyah, que até nem é um palco onde a Porsche normalmente anda bem, ao contrário do que acontece no México, onde já no ano passado tinha feito dobradinha com a equipa oficial, tinha sido a primeira vitória da carreira do Pascal Wehrlein, e tinha sido também um domínio muito grande, e portanto, aquilo que aconteceu no México deu a todos a ideia, se calhar é o México, é um sítio muito especial, muito específico. Há a questão da altitude, que pode estar aqui a impactar um bocadinho. Há aqui alguns detalhes que podem levar a que isto esteja a acontecer. E chegou-se a Diriyah, e até ao início da corrida número 1, o cenário era precisamente este, ou seja, de facto, aquilo que aconteceu com a Porsche estava muito competitiva, mas estava no México, porque as sessões de treinos no primeiro dia e a qualificação estavam a pender claramente para o lado da Jaguar, com os carros da Envision e da equipa oficial, e também com os McLaren, que estiveram outra vez em bom plano. E o que é certo é que chegou-se à corrida e os dois Porsche, outra vez do Wehrlein e do Jake Dennis, que até saíam, um fora do top 10 e outro ali no limite do top 10, saíram de nono, conseguiram depois, através de uma estratégia de corrida notável, de uma gestão de energia perfeita e de uma corrida sem erros, conseguiram os dois voltar a fazer primeiro e segundo, tal como tinha acontecido no México, mas por ordem inversa, deixando claro a todos que de facto a Porsche estava muito forte e que se calhar aquele trabalho nos treinos não tinha sido tão focado para a corrida, ou não tinha sido tão focado para os treinos, perdão, e mais preocupados com a corrida, até porque a corrida era num horário um bocadinho fora da realidade dos treinos.
E no domingo foi igual. Voltaram a não conseguir largar dos primeiros lugares da grelha, não tão atrás, é verdade, um bocadinho mais bem colocados, e rapidamente chegaram à frente da corrida e, sobretudo, o Pascal Wehrlein foi-se embora com uma enorme rapidez quando chegou à frente, e o Jake Dennis, que ainda conseguiu chegar a segundo, e depois o piloto oficial já estava muito longe, e o que é certo é que os dois nesta altura já levam um calendário de pontos de avanço para toda a gente ao fim de 3 corridas, o que não seria de todo habitual, nem esperado, e nem até aquilo que nós tínhamos valorizado o ano passado e que se falava que os pilotos mais rápidos qualificavam na frente e por isso acabariam por marcar muitos pontos. Aqui nem isso aconteceu, sobretudo no primeiro dia, eles nem sequer qualificaram na frente. Portanto, nem é aquela questão de, não, saíram na frente e aproveitaram isso e o carro é muito forte em ritmo de qualificação. Não, o carro é muito forte, ponto. É muito forte, em qualificação mostrou no México, em corrida mostrou no México, mostrou agora. É verdade que são carros novos e que às vezes quem encontra primeiro o segredo consegue tirar partido disso e vantagem. Agora a expectativa é ver o que é que os outros vão conseguir fazer daqui para a frente, porque começa a ser já um atraso significativo e até para nós começa a ter algum peso esse atraso. E certamente já lá iremos, que é o António, porque a unidade motriz que ele utiliza ganha corridas, ganhou todas até agora. O companheiro de equipa ganhou 2 e é líder do campeonato e ele só fez um 7º lugar, mas já lá vamos. Essa parte. Sim, os dois têm mais de 30 pontos de vantagem em relação ao terceiro. Que também marcou pontos em todas as corridas, curiosamente, e o Buemi também fez pontos em todas as corridas. Pois. Portanto, é um domínio muito, muito, muito grande nesta altura. Surpreendente para toda a gente, diria eu. E de facto, o ritmo de corrida e a recuperação que ambos fizeram é notável. Ou seja, o Dennis ontem também sai muito atrás, como o Verlaine tinha saído na sexta, e conseguem chegar lá à frente de uma forma notável e sempre com níveis de energia muito bons. Ou seja, na unidade motriz, de facto, é excepcional a gestão que fazem dela. Consta que a regeneração também é um dos pontos fortes e é curioso ver o equilíbrio entre estes dois pilotos até agora, ou seja, com carros diferentes, a mesma unidade motriz, mas com equipas diferentes, e tem-se mostrado bastante equiparados. Portanto, vamos ver como é que isto evolui a partir daqui, mas tem sido interessante de ver. Como tu dizias, confirmou-se então em Díria aquilo que podia ter ficado na dúvida no México por causa das condições especiais, e confirmou-se também uma surpresa que é aquela que é neste momento a terceira equipa do mais forte, que é a McLaren. Sim. Que é uma equipa nova com o nome McLaren, mas que mudou a unidade motriz. Portanto, a McLaren ficou com a equipa que era a Mercedes, mas tiveram que mudar a unidade motriz para a Nissan. Que, curiosamente, a unidade motriz está-se a dar bem no McLaren, mas muito mal no carro da Nissan, não é? Sim, verdade. Mas aí há outro fator que me parece que pode ter aqui algum peso, que é, estamos a falar que a McLaren foi buscar toda uma estrutura campeã. E isso naturalmente está a ter aqui algum peso, no meu entendimento. Eu acho que a McLaren está a tirar muito bem partido, cá está, ter uma equipa que foi campeã nos últimos 2 anos, os 2 campeonatos do mundo foram ganhos pela Mercedes, até o Jake Hughes, que começou a sua carreira na Fórmula E este ano, com um 3º lugar na qualificação no México, 2º em Díria e depois pole position em Díria. Ele tem feito uma escada, agora já não há mais para subir, na escada da qualificação. Ele próprio estava dentro da estrutura da Mercedes. Na primeira corrida no México, a certa altura foram perguntar ao Ian James, que é o diretor da equipa e que já era na Mercedes, se ele estava surpreendido, porque toda a gente estava muito surpreendida com aquilo que o Jake Hughes estava a conseguir fazer logo na estreia. E ele disse muito calmamente, não, ele trabalha connosco já há 2 anos, eu sabia exatamente
o que é que estava a ir buscar. Num... Portanto, surpresa, sim, porque é uma adaptação muito rápida. Eu e o Henrique, na transmissão esta semana, na Eleven, também falámos sobre isto, que é o facto de ser um carro novo para toda a gente, diminui o handicap para os rookies, porque todos começaram do mesmo ponto. Não é como em outros anos em que um piloto chega e que o campeonato já tem aquele carro há 2 ou 3 anos e os pilotos já fazem aquele campeonato há 2 ou 3 anos, estão muito habituados a guiar aquele carro. E já conhecem os truques, já sabem como é que é de gerir energia, tudo. Agora não. Os pilotos tiveram todos contacto com o carro em Valência, nos testes, basicamente, não é? E, portanto, toda a gente partiu do zero. A McLaren tem uma extraordinária equipa, e por isso eu acho que a unidade motriz que dá a ideia de ser competitiva, só ainda não o é na equipa clássica, na equipa da Nissan, porque a equipa não está no mesmo patamar de qualidade que está a McLaren. De facto, é notável, acho que é a unidade motriz em que se vê uma discrepância maior entre equipas. Mas a McLaren, daquilo que eu pude perceber, continua, precisa de trabalhar um pouco a parte de estratégia, os attack modes. O Jack Hughes foi penalizado com a gestão de energia, ou se calhar o próprio Jack Hughes mais do que a McLaren. Sim, eu acho que é a própria equipa. Ele, isso aí é que ele pode ter ainda alguma dificuldade. Basta ver que, por exemplo, o René Rast quase que deu ideia que no México deu de borla para se voltar a ambientar à Fórmula E, e que de repente agora em dia já vai ao pódio, já faz voltas mais rápidas, como também era muito habitual ele fazer neste campeonato. Portanto, é a demonstração, eu acho, clara que está toda a gente muito confortável dentro da equipa da McLaren. Porque basicamente foi uma equipa que teve que agregar pilotos. Não foi mais nada do que isto. E, portanto, eu acho sempre que é mais fácil quando só há uma parte para agregar, e neste caso são os pilotos. Porque o resto da estrutura toda a gente a conhecia, e no fundo até é só um piloto, porque cá está, Jake Hughes já era conhecido da equipa, não era piloto oficial, presente permanentemente, mas era o piloto que ajudava no desenvolvimento, era o piloto de reserva, e portanto estava tudo muito enquadrado. Foi no fundo juntar-lhe René Rast, que era um piloto que já conhecia o campeonato, que já cá tinha competido, teve um ano fora, sim senhor, mas que uma estrutura daquela dimensão, oleada como estava, agregar apenas uma pessoa, não me parece que seja muito difícil, e por isso é que eu acho que aquela primeira prova no México foi um bocadinho para René Rast se voltar a ambientar, para perceber bem como é que as coisas iam funcionar, e agora já funcionaram normalmente. Acho que são as duas grandes equipas e os dois grandes destaques do campeonato até agora, claramente a McLaren e a unidade motriz da Porsche, tanto na equipa oficial como na Avalanche Andretti. Sem dúvida, e vamos ver como é que evolui, se conseguimos ter mais alguma competitividade, porque senão chegamos a ter um campeonato com tendências demasiado claras muito cedo. Sim. Mas as equipas parecem estar também a evoluir, e temos um exemplo interessante que é a Jaguar, que teve um fim de semana para esquecer no México. Esteve muito bem com o Sunbird em Diriyah, menos bem com Mitch Evans, que queixou-se também de problemas com os travões, inclusive aquela saída que teve na sexta-feira, que deu cabo também da corrida ao António Félix da Costa, e ao próprio Mitch Evans e a outros. Portanto, também sinais diferentes. E eu aqui punha também a Envision, que também tem unidade motriz da Jaguar, o Buemi, que já esteve bem no México e que confirma. Sim. Mas vemos também aqui uma performance diferente, ou seja, deixava duas questões, uma delas é Jaguar, a unidade motriz da Jaguar, mas outra questão é que temos aqui outras duas equipas em que há um desempenho muito diferente entre um piloto e o outro piloto. Não quero dizer primeiro e segundo, mas entre o Buemi e Cassidy, e este fim de semana entre Bird e Evans. Sim, a Jaguar deu aqui um passo em frente.
Ali, na questão da equipa Envision, por exemplo, parece-me que prende-se muito com quase como uma motivação nova para Sebastian Buemi. Ele parece um bocadinho renascido, depois de 2 anos em que as coisas não lhe correram nada bem na equipa da Dams. Era uma equipa também um bocadinho em convulsão, com o desaparecimento do Jean-Paul de Riot. A equipa parece que entrou ali numa fase um bocadinho meia perdida a determinada altura. Agora está tudo muito mais claro, a equipa deixou de pertencer ou de se chamar Dams, até já não tem nada a ver com a Dams. Hoje em dia a equipa é a Nissan Tucur, não há qualquer questão. Mas Boemi saiu e entrou num outro projeto em que as coisas lhe começaram a correr bem. E acho que isso elevou-lhe ali o nível da motivação tremenda. Depois o facto de Endíria também cumprir a corrida 100, acho que também ajudou ali qualquer coisa, e que ele ficou, teve esse aumento de motivação, se quisermos. E o que é facto é que ele, desta altura, é o melhor dos outros. Marcou pontos em 3 corridas, já foi ao pódio, está ali em destaque, se quisermos, não é? Aliás, não foi ao pódio, mas fez os pontos de equivalentes a um pódio, porque foi quarto na primeira corrida e fez os 3 pontos da pole position agora na primeira corrida, diria, mas o pódio foi do Sunbird. Mas ainda assim, ele parece estar muito, muito tranquilo. A conversa dele na sexta-feira, depois da corrida, era precisamente desse equilíbrio e dessa satisfação por estar outra vez a conseguir ser competitivo. Ele disse até que chegou a determinada altura a duvidar dele próprio, se estava verdade, se ainda era rápido ou não, se ainda estava capaz ou não, e que acaba por ser quase um discurso transversal àquilo que o Sam Bird também disse. O Bird dizia também que agradeceu à equipa nunca ter desistido dele, ter continuado a acreditar e a apoiá-lo. Foi outro dos pilotos que chegou esta semana às 100 corridas, outro dos que esteve quase renascido, se assim quisermos. Este também é um traçado em que ele normalmente anda muito bem. Ele já ganhou em Díria e, portanto, tem estes aumentos de motivação, mas sentiu-se confortável como não tinha estado, parece-me, no ano passado. E isso acaba aqui por ajudar. O Mitch Evans não esteve mal. Eu acho que ele no sábado, por exemplo, em qualificação esteve muito bem. Foi uma batalha duríssima com o Jake Hughes para resolver a questão da qualificação. E depois foi a questão da gestão de energia em corrida, que pode não ter estado também muito fácil. Há muitos pilotos a passarem por algumas dificuldades nesta fase inicial para se adaptarem ao carro, sobretudo ao novo modo de travagem, ao novo sistema de travagem, e que isto está a ser um handicap e que se calhar numa volta só não se nota tanto, mas depois em corrida acaba por ter algum peso, e é por aí talvez que esteja a passar a maior dificuldade do Mitch Evans. De resto, não me parece. O Nick Cassidy é isto. O Nick Cassidy é um piloto um bocadinho de altos e baixos. Ele ano passado ganhou em Nova Iorque, por exemplo. É um piloto que tão depressa pode ter um fim de semana que faz excelentes resultados, como depois tem outros em que tem mais dificuldade em se adaptar à pista, que não consegue encontrar o ritmo, que não consegue juntar as peças todas para fazer um bom trabalho ao longo do fim de semana. Aqui em Díria nota-se mais porque são 2 dias e, portanto, há sempre a possibilidade de se não correr bem num dia, tentar que corra bem no dia seguinte, mas ainda assim parece-me que as 2 unidades motrizes da Jaguar melhoraram bastante desde o México, e isso é uma nota importante. Chegámos ao território, se quisermos, que é mais transversal ao resto do campeonato, que é a questão de estarmos em baixa altitude. Não temos corridas mais nenhuma a 2.200 metros, portanto, aquilo que tivemos no México não vai voltar a acontecer. E agora resta ver o que é que nos espera para a frente, acreditando que a aproximação da Jaguar, uma maior eficácia da parte da McLaren em termos de gestão de corrida e de gestão de energia, vão permitir a pelo menos estas 2 equipas começarem a tentar discutir as vitórias com as unidades motrizes da Porsche, tanto com a equipa oficial como a Avalanche Andretti, porque me parecem ser aquelas que estão mais perto. As unidades motrizes da Jaguar, tanto com a Envision, tanto com a equipa oficial, e a McLaren, especialmente com
e neste caso unidades motrizes da Nissan, especialmente com a equipa McLaren, porque a equipa oficial parece-me que ainda está um bocadinho distante da realidade da McLaren. Tem um piloto também novo, Sasha Fenestras, também é rookie. Tem Norman Nato, que esteve um ano fora, mas só tinha um ano de campeonato. E, portanto, não sei até que ponto a equipa é suficientemente equilibrada também a nível de pilotos para permitir ali, em corrida especialmente, fazer algo diferente. O Fenastras já tem dado alguns sinais interessantes em treino. Em corrida, as coisas não estão tão fáceis, mas, como diz, ainda estamos muito no início. Ainda assim, em 3 corridas, 15 de 22 pilotos já pontuaram, 23 se quisermos contar com o Kelvin van der Linde, que não sendo piloto de campeonato, ou não seria do campeonato inteiro, substituiu agora o Robin Freins, e portanto, para todos os efeitos, são 23 pilotos que poderiam já ter pontuado, e o que é certo é que já pontuaram 15, e, por exemplo, Sasha Fenastras já pontuou, portanto, é a demonstração que estamos capazes de ter pilotos a pontuar, mesmo os mais difíceis. Aliás, pontuaram 16, Dan Tinto a pontuar ontem, foi o 16º piloto a pontuar, portanto, são 16 pilotos em 22, 23, se quisermos assim, portanto é uma demonstração que podemos ter um campeonato até bastante interessante. Os outros têm que dar um bocadinho da perna, porque a Porsche parece que leva um grande avanço. Eu gostava só, outras equipas, para já, com performances bastante fracas, com a exceção de Grassi no México com a Mahindra, mas sim, isso parece mérito e alguma sorte também do piloto. E ele dá-se bem no México, e ele normalmente dá-se bem no México. As coisas no México vão ter com ele, às vezes mais do que ele estar bem, aquilo acaba sempre de correr bem, mesmo quando ele não está muito bem. Mas foi, ele teve muito mérito, obviamente, mas claro teve também sorte na qualificação para conseguir chegar lá à frente. E na corrida foi notável, acho que a forma como ele defendeu, ele era muito mais lento do que todos os pilotos à volta dele, à frente e atrás. Sim. E a forma como defendeu foi notável, mas acho que também beneficiou de ser a primeira corrida e das equipas terem pedido aos pilotos para acabarem a corrida, para terem o máximo possível de dados. Sim. Portanto, não lançou-se também a questão sobre a capacidade de ultrapassar no México, mas grande parte seria por algum receio ou estar ainda a aprender os carros e também não quererem arriscar não acabar a corrida, não é? Que é para claramente. o máximo de dados. E há outra coisa que nós também, por acaso, abordámos, que é a Mahindra já o ano passado tinha, em algumas situações, mostrado que era competitiva. O carro era relativamente competitivo em qualificação. Vimos o Alexander Sims, o Oliver Rowland colocarem o carro muito bem classificado em qualificação e depois tinham muita dificuldade em corrida. Em termos de gestão de energia, em termos de estratégia, as coisas não funcionavam muito bem. E no México, o carro voltou a ser competitivo em ritmo de treino, em ritmo de qualificação, especialmente nas mãos do Lucas Di Grassi, e depois cá está, foi nas mãos do piloto certo, que mesmo no momento da fraqueza do carro, na gestão da energia, da dificuldade, tem a experiência suficiente para perceber que mais valia salvar um terceiro lugar do que tentar garantir uma vitória até ao fim, que se calhar ia acabar por atirá-lo para sétimo, oitavo ou até fora dos pontos, porque se lhe acabava a energia a determinada altura. E eu acho que isto tem a ver com a maturidade e a experiência que o Lucas Di Grassi tem, que claramente ali fez diferença, que foi assumir, não vai dar para ganhar, vou tentar fazer o melhor possível, deixo-os ir e depois vou preocupar-me em tentar garantir o pódio. Isso faz muita diferença ter um piloto com este grau de inteligência e de experiência no campeonato. Eu sei que há muita gente que não é muito fã do Lucas Di Grassi, mas é o piloto que para já fez todas as corridas que existiram até hoje na história da Fórmula E. Participou em 103. Foi o piloto que mais pontos marcou na história da Fórmula E. Também ajudado, é verdade, por ter estado sempre, até ao ano passado, numa equipa muito boa, que era a Audi,
que lhe deu a possibilidade de ser campeão por uma vez, de o ano passado ter estado na Rocket Venturi, que era uma equipa que também, como se viu com o Eduardo Mortara, lutou pelo título até ao fim e que lhe permitiu voltar a somar muitos pontos, mas o que é certo é que Buemi tem menos 2 corridas, Sunbird menos 2 corridas, já Henrique Verne menos 2 corridas e tem muitíssimo menos pontos do que Lucas de Graça. E, portanto, mérito também para ele, e eu acho que isso deveu muito a essa situação. Agora aqui, em Diriyah, acho que o fracasso da Mahindra se deve muito à subida de outras equipas. A melhoria clara da parte da Jaguar, tanto da Envision como da equipa oficial, na melhora até dentro mesmo da própria equipa da McLaren, do René Rast, que dá claramente um passo em frente face àquilo que tinha sido a performance na jornada anterior, e tudo isso concorreu naturalmente para que desta vez a Mahindra mostrasse as dificuldades que nós sabemos que normalmente poderá ter até na maioria das corridas. Deixa-me só perguntar-te sobre a DS Penske, porque estamos a falar de uma equipa muito particular, portanto estamos a falar do atual campeão do mundo, do único bicampeão da Fórmula E, no Verne, portanto, e o campeão, o Stoffel Van Dorn, e de uma DS que tem uma tradição enorme e com muito domínio na Fórmula E, que se junta este ano à Penske, que não teve, que é obviamente um nome com muito pedigree no desporto motorizado, mas que teve uma época péssima ano passado, e começa esta parceria começa também bastante mal este ano, não é? Sim, começa muito coxo. Eu diria que as duas grandes desilusões para mim no campeonato até agora são a Mahindra, a Maserati, porque embora seja uma equipa nova, é apoiada, ou se quisermos, montada em cima da antiga estrutura da Rocket. Foi um bocadinho a mesma lógica que aconteceu na passagem da Mercedes para a McLaren, aconteceu aqui na passagem da Rocket para a Maserati. É verdade que não está o Jérôme D'Ambrosio, nem a Suzy Wolff, mas está o James Rossiter, que até vem da DS, da antiga DS Techeetah. E eu estava à espera de mais da Maserati, até porque, essencialmente, porque foi uma equipa que o ano passado esteve bem a Rocket e porque nos testes de Valência foi um domínio absoluto do Max Günther. E o que é certo é que tanto no México como aqui a equipa não se encontrou. Aqui então no sábado foi catastrófico. O Max Günther destruiu o carro na qualificação e já nem conseguiu alinhar na corrida. O Eduardo Mortara também bateu durante os treinos. Depois, para a corrida, o Mortara já conseguiu um 9º lugar ontem, sábado, portanto já foi algo melhor. E eu penso que está a ser um claro fracasso, porque pensamos sempre que uma equipa que tem Jean-Henrique Verne e que tem Stoffel Van Dorn tem 3 títulos de campeões de pilotos. A DS, que tem títulos de equipas, junta-se a uma estrutura que eu acho que ainda não casaram, ainda não funcionaram. Não sei se tem a ver com a lógica da filosofia americana e com a Penske, na gestão do Jay Penske, que não funciona. Mas eles vão ter que rapidamente se entender. O ambiente entre o Verne e o Stoffel no sábado deu a ideia de estar ali um bocadinho conflituoso. Um deles queixavam-se de desentendimentos no momento dos treinos, de não terem deixado passar, ter prejudicado, enfim. Havia ali algum conflito e alguma tensão, mas para mim a DS penso que é claramente uma das desilusões até ao momento. É verdade que só passaram 3 corridas e até ainda vão muito a tempo de dar a volta e de sair por cima no final das contas. E também a Maserati, por isso que eu disse, depois é assim, das equipas que não pontuaram, a Abt Cupra, acho que ninguém estaria à espera de nada de extraordinário da parte da Abt Cupra. É verdade que a Abt já esteve no campeonato, é verdade que foi campeã com o Lucas Di Grassi, mas esteve um ano fora e agora não tem propriamente o apoio da Audi, portanto é diferente aquilo que podemos contar. Tem um piloto muito rápido, como Robin Frijns, que se sente muito confortável nesta pista de Diriyah, mas nem sequer cá pôde vir. E isto poderia ter ajudado aqui um bocadinho a limpar essa imagem, se calhar. Contamos que Robin Frijns vai marcar pontos várias vezes, seguramente. Como disse, esta era uma das pistas onde ele melhor se dá, portanto aqui é que poderia ser uma boa oportunidade para começar a ajudar a Abt, mas as coisas não correram bem. Mas essencialmente a DS e a Maserati são para já assim os grandes flops, se podemos dizer assim. Só para comentar em relação à Abt,
Se não me engano, foi a última equipa a ser anunciada, ou seja, da ideia Sim. que foi uma coisa assim um bocado em cima do joelho. Já tinha experiência, como tu dizias, mas o que é estranho é que é uma equipa com laços tão fortes ao grupo Volkswagen, não é? A Harvard com a Audi e a Cupra sendo uma marca do grupo, acaba com uma unidade motriz da Mahindra que nunca seria de esperar, ou seria uma surpresa se fosse uma unidade motriz dominante, não é? Sim, se fosse competitivo, é verdade que começaram todos do zero, mas ainda assim não se estava à espera que a Mahindra fosse competitiva, pelo menos em todas as pistas ou em todas as corridas. Pode haver uma corrida ou outra, cá está, e já tivemos Lucas de Graça ir ao pódio a fazer uma boa position, não é? No México, é um carro da Mahindra, e de Graça largou da pole, foi ao pódio e saiu de lá em segundo do campeonato. Agora, de facto, as coisas não correram nada bem. Esperemos para perceber o que vai acontecer na Índia, que vai ter a particularidade de ser um sítio novo para toda a gente. As próximas 3 corridas vão ser 3 palcos novos para toda a gente, portanto não há dados que as equipas possam trazer, ao contrário do que acontecia no México e em Díria, em que toda a gente tinha informação, que não havia surpresas para ninguém. Ninguém foi para o circuito sem saber o que contar a nível do asfalto, temperaturas, enfim. Tudo estava mais ou menos estudado, toda a gente tinha muitos dados, toda a gente sabia para que lado eram as curvas, que tinham era que adaptar a condução deste novo carro a um traçado já conhecido. Agora vão ter que toda a gente ir conhecer 3 pistas novas em sequência. E até pode acontecer que numa pista uns se adaptem mais depressa e funcionem melhor e outros noutra. Há essa particularidade e essa curiosidade agora para o próximo mês e meio, 2 meses. Para terminar esta ronda por equipas e pilotos, vamos então ao António Félix da Costa, com um sabor agridoce, ou seja, não esteve mal no México, recuperou bem, qualificou mal, mas recuperou bem. Na sexta tem um toque provocado pela confusão depois da primeira curva, já na segunda curva, que consequência da saída do Mitch Evans. Tem que ir à box trocar a frente e acabou aí a corrida para ele praticamente com mais de 1 minuto de atraso, que na Fórmula E é mais que uma eternidade. Sim. Ontem qualifica muito mal, mas mostrou bom ritmo de corrida, portanto recupera até ao 12º lugar, se não me engano, partindo de 17º. Ele terminou em 11º porque houve uma penalização ao Stoffel, que estava à frente dele, que levou uma penalização e que acabou por ficar muito para trás. Fica ali junto aos pontos, mas não consegue pontuar. Para todos os efeitos, não pontua. Mas foi uma recuperação bastante boa, ou seja, 5 lugares em pista, depois mais a penalização, tínhamos esquecido disso, obrigado. Portanto, é um bocado agridoce porque houve ali, mostrou algum bom ritmo, mas o facto é que foi um fim de semana muito mau, portanto 100 pontos, mas também com maus resultados, não é? Sim, não está a ser fácil, até porque em comparação com o Pascal Wehrlein, que é líder do campeonato, e isso não ajuda nada. É verdade que o António chegou a uma equipa que já existia, que estava toda montada e que já lá tinha o Pascal Wehrlein. No fundo é um bocadinho aquilo que aconteceu com a McLaren. É ele que é o elemento novo e é ele que tem que ser agregado à equipa. E a dificuldade tem estado sobretudo em fazer voltas rápidas em qualificação. Se olharmos para o México, ele termina em 7º, o Wehrlein em 2º, ok, primeira corrida, ele não tinha qualificado muito bem, conseguiu terminar em 7º, acaba por ser um bom resultado, até porque era a primeira corrida com a equipa conseguiu um pódio, venceu com a equipa cliente, que é o do Jake Dennis, a Avalanche Andretti, muito bem. Agora, em Díria, o problema volta a colocar-se ao nível da qualificação, porque se é verdade que para a corrida 1 o Wehrlein também não passou à fase de duelos, saiu de 9º, e portanto evitou logo aquela confusão em que o António se viu envolvido, não é? O António saiu de 13º, acaba por se acertar no carro do Rowland, que tinha ficado quase parado porque o carro do Di Grassi à frente dele também parou.
mas acontece porque ele está numa zona em que isso é propício de acontecer. Exato. Se ele qualificar melhor e for aos duelos, mesmo que não passe da primeira ronda de duelos, fica ali entre quinto e oitavo. A possibilidade de conseguir evitar um incidente na fase inicial é maior. E com a unidade motriz da Porsche, que já mostrou ser capaz de ganhar corridas, mesmo saindo de nono e de 11º, e consegue ir ao segundo lugar com o Dennis na corrida 1, depois de sair de 11º, até porque o António, quando toca no carro do Roland, já estava à frente do Jake Dennis, que viria a terminar em segundo, ou estava lado a lado com o Dennis naquele momento da corrida. A verdade, estávamos à curva 2. O Dennis estava por fora. O Dennis por dentro e o António por fora. Na 2, quando o António toca, aquilo, a sequência, fora, para quem vê a e o corrida, Dennis é o que estava ao lado dele. a curva 1, que no arranque é a curva 1, mas que na prática é a curva 18 da pista, a primeira travagem é para a direita, e quando eles viram para a esquerda, logo a seguir, aquilo é uma chicane que é a zona também da ativação do attack mode, o António está por fora face ao Dennis, que está por dentro na esquerda, mas está com o carro mais à frente, só que vai acertar no carro do Roland, está parado. Foi um exemplo muito parecido com aquilo que o Robin Frenz teve no México, muito idêntico, mesmo estilo de acidente. E o Dennis, mesmo que naquele momento, ao desfazerem, se não há ali um incidente, ficasse à frente do António 1 ou 2 lugares, ainda assim o António poderia, se calhar, ter ficado em 6º, 7º, 5º, marcado pontos outra vez, porque a unidade motriz da Porsche permitia isso. Naquela altura o Dennis era 11º, 12º e foi acabar em segundo. A corrida de domingo, outra vez a mesma coisa. Ele saiu de 17º. Uma coisa é sair de nono, de 11º. Nono já está nos pontos, era o Verlaine. Mesmo que não tivesse conseguido ganhar, ok, poderia ser quinto, sexto, quarto, de 17º fica mais difícil. Eu acho que a dificuldade maior para já está em conseguir extrair todo o potencial do carro numa volta só. E é isso que vai ter que ser o foco já para a Índia, para Hyderabad, porque, como nós aqui dissemos, e eu também disse o ano passado várias vezes nas transmissões na Eleven, mas nós falámos também sobre esse tema várias vezes, que é num campeonato em que os mais rápidos vão ganhar mais vezes, e isso aconteceu também ao António ano passado, quando a meio mais ou menos do ano as fichas da DS já estavam no Jean-Eric Vergne, porque ele estava a discutir o título com mais 3 pilotos, com o Eduardo Mortara, com o Mitch Evans e com o Stoffel Van Dorn, e portanto é perfeitamente normal que a equipa coloque as fichas no piloto que está melhor colocado, e na altura o Jean-Eric Vergne tinha mais do dobro dos pontos do António, ou perto disso, eu já não tenho exatamente de cabeça, mas sei que a determinada altura a vantagem era muito grande. A segunda metade do ano não correu bem ao GEV, e isso fez encurtar as diferenças, e fica sempre com aquela ideia, se tivesse apostado no António. Nenhum diretor de equipa, a meio do ano, tem um piloto líder do campeonato, como chegou a estar em algumas vezes, ou 2, 3 pontos do líder, tem o outro a 50 pontos, vai pôr fichas no piloto que está a 50 pontos. Não acontece. E nesta altura, é verdade que estamos à terceira corrida, mas o Pascal Wehrlein tem 68 pontos e o António tem 6. O segundo classificado, o Jake Dennis, tem 62 e o António tem 6. E, portanto, ele precisa nas próximas... Eu acho que precisa até chegarmos à Europa nos próximos 2 meses, nas jornadas únicas na Índia, na Cidade do Cabo e em São Paulo, nas próximas 3 corridas, ele vai ter que ficar sempre à frente do Wehrlein e tentar ganhar alguma corrida e encurtar muita diferença. Porque se ele chegar à Europa em abril com esta diferença, ou até maior, porque se ele não roubar pontos, se não encurtar a diferença é porque o Verlaine vai aumentar, aí acho que a partir de determinado, acho que não há muito mais a fazer do que achar que a lógica da Porsche vai ser apostar no Verlaine, até porque a Porsche nesta altura está até confortável. A equipa oficial lidera, a equipa cliente tem o segundo classificado, que é o Jake Dennis, tem estado os dois muito à frente de toda a gente. O terceiro é o Boemi, tem metade dos pontos do segundo, tem 31 pontos contra 62 do Jake Dennis. Portanto, aconteça o que acontecer, o Verlaine e o Dennis até podem ir à Índia, que saem de lá na frente de primeiro e segundo do campeonato na mesma. Isto é uma verdade que não há como contornar, porque Hyderabad vai ter uma corrida só e, portanto, o líder e o vice-líder do campeonato vão ser eles, podem trocar as posições. A única coisa que pode acontecer para não termos Verlaine a liderar é ser ultrapassado por Dennis. Mais nada. Portanto, a Porsche vai chegar à Cidade do Cabo daqui por um mês na frente do campeonato. E isso vai obrigar a que, no que diz respeito ao António, seja isso. É preciso fazer 3 corridas agora seguidas muito boas.
Mas eu sou um bocado mais, se calhar mais pessimista que tu, Miguel, porque eu estava no início do campeonato, mas a diferença é tão grande que eu acho que já não há volta a dar, ou seja, teria que o Verlaine ter muito azar e ter 2, 3 corridas más Sim, eu percebo o que queres dizer, mas vamos imaginar, mas vamos imaginar que o António até, porque se o Verlaine ganhou 2 corridas, o António também não é piloto inferior ao Verlaine e que ganha 2 corridas, por exemplo, das próximas 3 ganha 2 e faz um 5º lugar, marca 60 pontos. E nessas 3 corridas o Verlaine numa abandona, por uma razão qualquer, há um toque, mete-se numa confusão como aconteceu agora em Díria, e nas outras faz um 4º e um 6º, marca 20 pontos. De repente a diferença de 60 passou para 40, para 20. E para 20 já é menos de uma corrida. Mas a questão é que não podem estar próximos. Sim. Porque se estiverem os 2 próximos na pista, a Porsche isso claramente. Vai pô-lo a trabalhar para o Verlaine, como a DS fez isso o ano passado, ou seja, o por isso é que eu acho que ele tem essa margem, até chegar à Europa. Ok. Eu acho que passando, isto é a minha visão, isto é a minha opinião. Espero que sim. Espero que tenhas isto certo e eu a minha opinião é em Hyderabad, quando eu digo que em Hyderabad, na cidade do Cabo e em São Paulo ele tem que fazer 3 bons fins de semana, é qualificar bem, e para mim qualificar bem passa por qualificar à frente do Verlaine e estar em condição de discutir as corridas. E se tiver em condição de discutir corrida que não seja com o Verlaine, ele vai ganhar, ou pode ganhar. Isto é o meu cenário para que isto possa chegar à Europa, porque se ele chegar a Hyderabad e acontecer o mesmo que aconteceu em Díria, acabou. Se ele não ficar melhor que o Verlaine, se chegarmos à cidade do Cabo e acontecer o que aconteceu em Díria, acabou. Eu acho é que nas próximas, ele tem aqui uma janela, se calhar 3 corridas, para nestas 3 corridas ganhar pontos e pontos importantes ao Verlaine. Não é ganhar-lhe 5 pontos. Tem que lhe ganhar pelo menos metade daquilo que tem de atraso. Tem que roubar metade, tem que deixar a coisa a uma corrida. Mas é isso que eu digo, ou seja, acho que vai ter que contar também com algum azar do Verlaine para manter essa diferença. Sim. Não é? Para não ter o Verlaine próximo dele, para a equipa apostar nele numa ou outra corrida. Mais do que ter contar com o azar. Eu acho que por isso é que eu digo que são estas 3 corridas também por um fator simples. São 3 pistas novas. Se ele se adaptar melhor e se funcionar melhor desde o início, não é? Se ele se adaptar, conseguir encaixar a pista no carro, nele, e desde o início, e andar na frente, mesmo nos treinos, se ele sair das 2 primeiras filas e o Verlaine sair da 5ª, dificilmente o Verlaine vai discutir a corrida com ele. E há muita gente pelo meio e as equipas vão ter que trabalhar qualquer coisa. E se calhar é uma pista que as equipas já estão mais adaptadas a este novo carro, já começaram a recolher mais informação. Se calhar não passa tão facilmente pelo Mitch Evans ou pelo Sam Bird, se forem eles, ou pelo Boemi, ou pelo Digra. Pronto, é obviamente preciso que o cenário seja quase perfeito. Não há margem de manobra nenhuma. Já a margem de erro passou a 0 quase, não é? Mas acho que cá está. O António não estava a contar ter um incidente na primeira volta em Díria na sexta-feira. E aconteceu. Numa situação inversa, se o Verlaine se vir envolvido num incidente, porque em vez de sair dos 10 primeiros, saiu do 12º, e de repente o carro à frente dele para e ele lhe acerta, e o António nesse dia até conseguiu sair das 2 primeiras filas, rouba-lhe logo ali uma fatia grande de pontos. Eu acho que esta é a possibilidade do António poder continuar a ser candidato ao título. É nas próximas 3 corridas colocar a diferença a menos de uma corrida. Explicando, ele está a 60 pontos, números redondos, são 62, do líder, tem que colocar a diferença em menos de 30. Se chegar à Europa a mais de 30, acabou. Houve uma questão. Pronto, estas corridas as 3 corridas, obviamente, foram afetadas pela má qualificação. Acho que a má qualificação num carro novo, numa equipa nova,
é algo que é compreensível nesta fase, mas de facto acho que já, pronto, como nós dizemos, já custou, essas más qualificações já custaram muito caro ao António. No sábado, na sexta-feira, houve uma coisa que me preocupou. Eu não sei como é que estava o carro do António depois de bater e de ir às boxes. Não sei se, entretanto, ele tinha algum programa específico, mas a verdade é que ele tinha pista livre à frente dele e estava um segundo mais lento que o Verlaine. Mas ontem não esteve longe do ritmo do Verlaine e dos melhores, ou seja, teve um ritmo já normal, já bastante bom, assim, normal, podemos dizer assim. Portanto, foi uma boa indicação ontem em corrida, não recuperou bem, pronto, mas saiu muito atrás, a recuperação não chegou. Vamos ver, mais um fator de interesse para ver como é que o António pode lidar com esta situação e adaptar-se à nova equipa e lidar com esta desvantagem que tem agora, mas ele já deu muitas provas durante a carreira dele de bastante resiliência, portanto acho que podemos contar com isso da parte dele. Antes de irmos à antevisão das duas próximas corridas em fevereiro, gostava só de te perguntar sobre a performance do Gen 3 até agora. Houve uma questão que se tornou, de certa forma, preocupante e controversa, a questão dos travões. Diria foi introduzido então o travão de emergência que se tinha discutido, o sistema de travagem de emergência que se tinha discutido após os testes de Valência. Houve algumas questões sobre a dificuldade de ultrapassar com estes carros, atribuída a dois fatores, os travões e outro, um menor apoio. Embora o México é sempre uma corrida especial em que a questão do apoio também é diferente das outras corridas, não ouvi ainda muitas reações sobre este tema depois das corridas de Diriyah. O que achas do Gen 3 até agora e destas discussões à volta da potencial maior dificuldade e da preocupação de alguns pilotos relativamente aos travões? Assim, aquilo que me parece é que o carro é claramente mais competitivo do que eram os anteriores. Claramente mais rápido, com muito mais potência. Acho que muitas vezes a dificuldade também está em conseguir passar rapidamente a potência para o asfalto. Os pilotos falam da forma de curvar até é diferente. Não consegue ir tão encadeado, tem que ser mais chegar, travar e quase curvar a 90 graus e para ter capacidade para colocar a potência no chão, quando aceleram a tração, colocar a potência no chão. Acho que ainda está toda a gente muito a aprender o que é este carro e cá está, a dificuldade de travagem para uns não está a ser para outros. Poderá ter também a ver com o tipo e estilo de condução de cada um, e que esses que estão a ter a maior dificuldade, neste caso a travagem atrás é completamente diferente, vão ter que se adaptar e vão ter que perceber como tirar o melhor partido do carro nestas condições, vão ter que passar mais tempo no simulador, vão ter que... Cá está. Acho que é sobretudo isso, os pilotos se calhar terem que mudar um bocadinho o seu chip também e perceber como funciona o novo carro. Muito bem, vamos ver então. Eu penso que o México, como referi há pouco, houve uma clara evolução em termos de competitividade e ultrapassagens do México para Diriyah. México, lá está a ser a primeira corrida, houve bastante mais cautelas também, na minha opinião. É natural que os carros também tivessem menos apoio. Vimos muito mais os problemas de apoio na traseira e na aceleração, com as traseiras a fugirem, etc., no México, do que vimos este fim de semana, tanto quanto me recordo. Portanto, vai ser interessante ver como as coisas evoluem. Mas, de facto, o Buemi explicava um pouco a diferença entre os carros e como tu dizias, ou seja, uma das questões é a regeneração ser muito mais forte, o que quer dizer que a forma de travar é diferente do que eles faziam antes. Ele dizia que
Anteriormente travavam em 3 fases e agora há uma travagem muito mais em cima e muito mais brusca para ir buscar também o máximo da capacidade de regeneração. E a potência permite com que saiam muito, muito mais rápido. Ou seja, imagino aquilo que tu dizias, uma travagem mais tarde, virar muito rápido, posicionar o carro muito rápido na curva para manter a potência o mais rápido possível. Vamos ver, acho que é uma questão interessante em termos daquilo que exige dos pilotos e da adaptação que exige da sua forma de conduzir. Vamos então para as 2 corridas. Temos 2 novidades, as 2 corridas que se aproximam em fevereiro. Temos 2 novidades, 2 estreias no campeonato. Portanto, vamos ter Hyderabad na Índia a 11 de fevereiro e vamos ter depois a 25 de fevereiro Cidade do Cabo. Fatores de novos países, os pilotos falam muito disto, da ideia de irem a novos países que os anima bastante, mas temos também novas pistas, ou seja, um carro novo em novas pistas. Acho que vamos ter um mês de fevereiro muito animado na Fórmula E. O que te parece? Eu acredito que sim, acho que, como dizia há pouco, o único problema é se quem entender melhor os circuitos ou começar a funcionar melhor, seja outra vez a Porsche. Para nós era bom, porque era a hipótese do António, como dizíamos há pouco, poder recuperar aqui muitos pontos overline. Mas pode ser uma machadada muito grande no campeonato, porque se tivermos mais 2 corridas como tivemos estas, chegamos a São Paulo, à quinta corrida, depois de 5 corridas, e os 2 primeiros levam 60 pontos ou assim uma coisa de vantagem sobre toda a gente, e portanto o campeonato está logo muito inquinado ao primeiro terço. São 2 pistas que eu acho que vai depender muito, essencialmente, cá está, da forma como cada equipa conseguir entender o traçado. Quem melhor perceber como é a nova pista, como afinar, como preparar o carro, como adaptar, os pilotos como se sentem confortáveis ou não desde o início, desde o primeiro treino livre, tudo isso vai ter peso. Para os rookies é também uma vantagem, embora isso não tenha sido para já um problema para Jake Cooks, ele tem estado perfeito, diria que dificilmente poderíamos pedir mais a Jake Cooks. É uma pista, para além do carro ser novo para toda a gente e eles só terem 3 corridas, tem traçados novos que toda a gente vai descobrir ao mesmo tempo. Não há o conhecimento que, por exemplo, esta semana toda a gente tinha face a Sasha Fenastas, por exemplo, ou até a Jake Cooks. Toda a gente conhecia o traçado de Diria. Agora vai ser jogo igual. Eu acho que vai sobretudo depender da forma como cada equipa conseguir preparar da melhor maneira aquele traçado e conseguir perspectivar melhor aquilo que vai ter pela frente. Quem chegar e tiver o carro logo de entrada no primeiro treino livre o mais perto possível daquilo que precisa, vai estar muito à frente de toda a gente. Bem, pois, e aí a experiência dos pilotos de adaptarem-se e o próprio apoio que as equipas serão capazes de dar poderá fazer muita diferença. Mas são fatores acrescidos de interesse para nós. Portanto, fica então encontro marcado para 11 de fevereiro, Hyderabad. Primeiro são treinos livres, como de costume, na sexta-feira. O resto, segunda sessão de treinos livres, qualificação em corrida no sábado, mas tudo muito cedo. Portanto, estamos a falar da sessão de treinos livres, da segunda sessão de treinos livres no sábado às 2h30 da manhã, qualificação às 5 da manhã e corrida às 9h30. Portanto, vai ser para os adeptos mais ferrenhos acompanharem. Sim. E para reavivarmos vai ser duro. E para reavivarmos a hashtag Rory's Never Alone. Sim, mais ou menos, vai ser duro, mas é o que é. Depois também vão existir fins de semana se calhar mais simpáticos, como São Paulo, por exemplo. Também vai haver outro muito difícil, como vai ser Jakarta.
na Indonésia já assim foi o ano passado, e Seul estamos preparados. Muito bem. Miguel, mais uma vez, muito obrigado. Fica feita a análise destas 3 primeiras corridas do ano. Fiquem com o mercado para as próximas. Nós, em princípio, voltaremos depois das 2 próximas corridas e deixamos também encontro marcado para o Via das Boxes para os patronos com a antevisão com uma curta antevisão das próximas corridas. Boa noite e mais uma vez obrigado, Miguel, e obrigado a todos por nos acompanharem e seguirem o BFF1 Motores, em particular o podcast sobre a Fórmula E. Boa noite.